O Egito era um império poderoso, governado por um faraó que se achava um deus. Enquanto o povo hebreu era escravizado, Moisés é chamado por Deus para libertá-los. Moisés entra no palácio do faraó e diz: "Deixe meu povo ir." O faraó e o coração dele se endurece. Então Deus responde com pragas. Primeira praga: o Nilo vira sangue. Pessoas tentam beber água, mas só encontram sangue. Segunda praga: rãs invadem tudo. O palácio, as camas e até os pratos ficam cobertos de rãs. Terceira praga: piolhos sobre todos os homens e animais. Os magos egípcios reconhecem: é o dedo de Deus. Quarta praga: enxames de moscas invadem o Egito. Na terra dos hebreus, nenhuma mosca aparece. Quinta praga: os animais dos egípcios morrem, mas os dos hebreus vivem. Os egípcios choram por suas perdas. Sexta praga: úlceras e feridas cobrem a pele dos egípcios. Faraó continua resistindo mesmo com o povo em agonia. Sétima praga: chuva de fogo e granizo destrói plantações. Moisés avisa: quem obedecer será poupado. Hebreus guardam seus servos e animais e são poupados. Egípcios que ignoram a ordem perdem tudo. O povo começa a temer, mas o faraó ainda resiste. Cada praga é um ataque direto aos deuses do Egito. Deus expõe que só Ele é soberano sobre tudo. Pragas revelam um Deus justo, mas também misericordioso. O Egito está em ruínas. O povo começa a ver a verdade, mas o faraó fecha o coração. Mais uma vez, Deus está preparando o golpe final, mas ainda dá tempo de mudar. Se essa história tocou você, compartilhe. Inscreva-se para ver o mar se abrir. O melhor ainda está por vir. O Egito, um império forjado em ouro e sangue. Suas pirâmides tocavam os céus. Seus faraós eram tratados como deuses e seus exércitos invencíveis. Mas por trás da glória havia dor. Os hebreus, escravizados, oprimidos, esmagados, sob o peso de séculos de sofrimento. Eles clamavam e o silêncio dos céus foi quebrado. Porque quando o povo de Deus clama, ele responde. Em meio ao deserto, um arbusto comum começou a arder, mas as chamas não o consumiam. Era o início de algo que mudaria o mundo. Dali, Deus chamou Moisés, um homem simples, inseguro, que fugira do Egito décadas antes, agora escolhido para enfrentar o homem mais poderoso da terra, não com espadas, mas com fé, com a verdade. Moisés, com as sandálias gastas e o cajado nas mãos, entrou no palácio de Faraó, um lugar de mármores polidos, colunas imensas e olhares arrogantes. Com voz firme, disse: assim diz o Senhor, deixe meu povo ir. O silêncio caiu como uma nuvem pesada. O faraó sorriu e zombou. Quem é o Senhor para que eu ouça sua voz? Ele não sabia, mas acabara de declarar guerra ao próprio Deus. Foi então que os céus se moveram. A natureza, obediente à voz do Criador, começou a mudar. O juízo estava vindo e o Egito jamais seria o mesmo. A primeira praga atingiu o coração do império. O rio Nilo, a fonte da vida, tornou-se morte. Suas águas cristalinas se transformaram em sangue espesso e escuro. O cheiro insuportável. Os peixes flutuavam mortos. As margens cobertas de carniça. Homens e mulheres correram em desespero, buscando água limpa, mas tudo estava corrompido. Os poços, os jarros, até mesmo as tigelas nas casas. Onde antes havia vida, agora havia apenas sangue. Um recado claro: o que o Egito chama de divino, Deus pode transformar em vergonha num piscar de olhos. Antes que pudessem se recuperar, vieram as rãs, milhares, milhões, saltando das águas, cobrindo o solo, invadindo lares, templos, mercados, o próprio trono do faraó.
A cada passo, um baque molhado, a cada canto, um coachar infernal. Elas entravam nas camas, nas roupas, nos alimentos. A deusa Rã do Egito agora era zombada pelo próprio Criador. As cozinheiras gritavam. Os sacerdotes perdiam o controle. O povo começava a suspeitar que algo maior estava acontecendo. E Moisés voltou. Liberta o povo. Mas o coração de Faraó ainda era pedra. E então, Deus enviou a terceira praga. Algo pequeno, quase invisível, mas terrível. Os piolhos, em instantes, todos os corpos estavam cobertos. Crianças choravam. Animais se coçavam até sangrar. Os sacerdotes, sempre limpos e imaculados, estavam imundos. Até os magos egípcios, que antes imitavam os sinais de Moisés, agora baixaram a cabeça. Isto é o dedo de Deus, confessaram. Mas o faraó não cedia. A quarta praga veio sem aviso. Moscas, enxames densos como fumaça, cobriam os olhos, entravam nos narizes, tornavam o ar irrespirável. O Egito se tornava um inferno na terra. Mas algo estranho acontecia. Na terra de Gósen, onde viviam os hebreus, havia paz. Nenhuma mosca, nenhum grito, apenas silêncio. Deus fazia distinção entre os seus e os outros. Na quinta praga, o chão tremeu. Os campos se encheram de cadáveres. O gado, os cavalos, os carneiros, todos mortos. O Egito era um cemitério a céu aberto. Os príncipes choravam. Os pastores rasgavam suas roupas. O odor da morte era insuportável. Mas os animais dos hebreus continuavam vivos, intactos, intocáveis. O povo começou a questionar: será este o verdadeiro Deus? Mas o faraó endureceu ainda mais. Foi então que veio a sexta praga. Úlceras, bolhas inflamadas surgiram na pele dos egípcios. Coceira, dor, febre, gritos por toda parte. Nem os médicos, nem os encantadores tinham resposta. O palácio virou hospital. E o Egito já não era império, era apenas sofrimento. A sétima praga foi um espetáculo de fúria divina. O céu escureceu e, de repente, trovões, relâmpagos cortavam os céus como espadas flamejantes. Então, o granizo caiu, mas não era granizo comum, era fogo misturado com gelo, uma tempestade sobrenatural. Os campos foram destruídos, as árvores arrancadas, as casas desfeitas como papel. Moisés alertou: quem crer, proteja seus animais e suas famílias. Os hebreus creram, e em suas casas havia luz e oração, enquanto os egípcios riam. Até o primeiro estrondo, até o primeiro grito. Quando saíram, tudo estava em chamas. Deus não estava brincando, agora o Egito estava de joelhos. Mas o faraó ainda permanecia de pé, mas vazio, cego pelo orgulho, louco pelo poder. E a pergunta ecoava: quantas provas ele ainda precisava? As pragas não eram apenas castigos, eram mensagens, cada uma afronta direta a um deus egípcio, cada uma oportunidade de arrependimento, mas também um aviso. Deus é soberano sobre tudo: a água, os animais, os corpos, o céu. No meio da destruição havia graça. Um povo protegido, um povo que mesmo sob opressão era cuidado. A mensagem era clara: Deus não se esquece dos seus. Ele vê, ele escuta e ele age no tempo certo. E quando tudo parecia perdido, uma luz se acendia entre as ruínas. Não era o fim, era o começo, porque as pragas eram só o início. O mar ainda se abriria. O deserto ainda se tornaria caminho. E a promessa estava viva. Você ainda está aí, então compartilhe essa mensagem, porque ela não é só sobre o passado, é sobre o agora. Sobre um Deus que ainda luta por aqueles que o invocam.
um Deus que destrói impérios para libertar o coração de um escravo. E se você quer ver o que acontece depois, clique no botão de se inscrever, porque o juízo ainda não terminou e o mar está prestes a se abrir.